Olá, povo de bem do Brasil. Esta semana, o ministro Zanin anunciou para o início de setembro o julgamento do já condenado ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando o anúncio foi publicado, lembrei de um episódio que me causou espanto no início de 2025, quando ouvi pela primeira vez de militantes esquerdistas que Bolsonaro seria julgado e condenado em setembro. Me questionei como eles sabiam exatamente o mês que o julgamento seria levado a público. Parecia o anúncio de estreia de uma novela ou série que estava sendo escrita e só faltava o desfecho dos últimos capítulos. Desde essa declaração, vi a lenta justiça brasileira, que historicamente é conhecida por engavetar processos de políticos e agirem intencionalmente para que estes processos caduquem pelo tempo, agora, de forma surpreendente, se tornou célere e empenhada a preparar tudo em tempo recorde para cumprir uma agenda que a esquerda já conhecia há muito tempo. Todos nós acompanhamos o andamento abrupto, as etapas atropeladas, a sonegação de informações importantes para a defesa, o desaparecimento de provas, a falta de tempo para análise de dados de arquivos com diversos terabytes, enfim, tudo meticulosamente calculado para realizar a prisão previamente definida, com direito a linchamento público de Bolsonaro e seus aliados, cujo o único crime real que cometeram foi se levantarem firmemente contra o consolidado sistema corrupto brasileiro. E para piorar o cenário trágico, vamos ver pseudo-juízes indicados pelo próprio sistema, julgando os que se levantaram contra o sistema. Imagine comigo uma inversão disso com a seguinte situação. Um julgamento onde os réus seriam Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Barroso, Carmen Lúcia, Fachin e Toffoli, e os juízes fossem Bolsonaro e seus ministros, e o júri fosse formado por Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Lacombe, Débora dos Santos, Zambelli e Constantino. Não tenho dúvidas que nesse caso hipotético, ainda que saibamos que para se fazer justiça aos crimes reais cometidos pelos hipotéticos réus, desde que entraram na Suprema Corte, os mesmos deveriam ser condenados à prisão perpétua. Mas ainda assim, a julgar pelo caráter dos hipotéticos juízes e júri desse cenário imaginário, o julgamento seria muito mais justo do que a farsa real que temos acompanhado. Esta exposição mostra que a atual formação da primeira turma do STF deveria se considerar impedida de julgar em este caso por serem inimigos declarados dos réus e se no país as instituições estivessem funcionando dentro da normalidade democrática que a Globo Lixo e seus puxadinhos insistem em dizer que estamos, certamente não teríamos julgamentos arbitrários como este. Aliás, este circo, há muito, já teria sido desmontado por completo. Esta semana vimos os militantes pseudo-jornalistas da Globo Lixo indignados com as sanções contra os ministros e, por último, contra a mulher e filha do ministro Alexandre Padilha, que foi o principal arquiteto e articulador do programa Mais Médicos, que, em sua essência, escravizava médicos cubanos para desviar milhões do dinheiro do contribuinte brasileiro para a ditadura cubana, com a contestada retórica de suprir a carência e necessidade de médicos nas regiões mais distantes do país. Acho que nunca vi a pseudo-jornalista Andréa Sadi tão transtornada ao comentar esse assunto. Ela disse ser desumano o que fizeram com a família de Padilha. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha contado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, é indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Então, busquei reportagens e comentários indignados da tal jornalista clamando por humanidade nos casos dos presos de 8 de janeiro,
das penas desproporcionais e até das mortes de pessoas inocentes. Mas não encontrei. Acho que essa indignação seletiva mostra muito do que se tornou essa emissora maldita. Como se não bastasse, o outro militante da Globo Lixo, Gerson Camarote, opinou sobre o relatório de direitos humanos emitido pelos Estados Unidos, que apontou a deterioração destes direitos fundamentais no Brasil. Camarote disse que a nossa democracia está firme e consolidada sem nenhum problema ou desvio. Abro pausa para uma boa gargalhada. A realidade é que a direita, antes silenciada, resolveu soltar a voz e se posicionar. E a esquerda e o sistema, incluindo a Globo Lixo, não estavam acostumados a uma voz dissonante a deles. Este é o desespero e a indignação que os leva à luta pela censura das redes sociais. E não há nada mais fácil de se combater do que a esquerda brasileira. É só confrontá-los com a verdade. Minha gente, o parquinho está pegando fogo. Vamos ver no que vai dar. Vamos torcer para que a ajuda externa dos americanos seja suficiente para fazer o Brasil voltar à normalidade. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar para nos ajudar a fortalecer mais uma voz que denuncia a tentativa de subjugar a nação aos arbítrios cometidos por aqui. Fique bem e até o nosso próximo vídeo.